Capítulo 2. A crua realidade dos fatos. Em breve, milhões de habitantes da África, Ásia e América Latina podem morrer de fome. O gás lançado pelos sprays pode acabar radicalmente com o ozônio da atmosfera terrestre. Alguns sábios prognosticam que para o ano 2000, o subsolo de nosso globo terráqueo estará esgotado. As espécies marítimas estão morrendo devido à contaminação dos mares. Isto já está demonstrado. Do jeito que vamos, é inquestionável que para o final deste século todos os habitantes das grandes cidades deverão usar máscaras de oxigênio, para defenderem-se da fumaça. Continuando a contaminação em sua forma alarmante atual, em pouco tempo já não será possível comer peixes, pois estes, vivendo em águas assim, totalmente contaminadas, serão perigosos para a saúde. Antes do ano 2000, será quase impossível encontrar uma praia onde alguém possa banhar-se com água pura. Devido ao desmedido consumo e exploração do solo e do subsolo, logo as terras já não poderão produzir os elementos agrícolas necessários para a alimentação das pessoas. O animal intelectual, equivocadamente chamado homem, ao contaminar os mares com tanta imundície, envenenar o ar com a fumaça de seus carros e de suas fábricas, e destruir a terra com suas explosões atômicas subterrâneas, e abuso de elementos prejudiciais para a crosta terrestre, é claro que está submetendo o planeta Terra a uma longa e espantosa agonia que, sem a menor dúvida, haverá de terminar em uma grande catástrofe. Dificilmente o mundo poderá cruzar o umbral do ano 2000, já que o animal intelectual está destruindo o ambiente natural a 1000 por hora. O mamífero racional equivocadamente chamado homem está empenhado em destruir a Terra. Quer fazê-la inabitável e é óbvio que o está conseguindo. No que se refere aos mares, é notório que estes foram convertidos, por todas as nações, numa espécie de grande lixeira. 70% de todo o lixo do mundo está indo para cada um dos mares. Enormes quantidades de petróleo, inseticidas de toda classe, múltiplas substâncias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etc., estão aniquilando todas as espécies viventes do oceano. As aves marítimas e o plâncton, tão indispensável para a vida, estão sendo destruídos. Indiscutivelmente, a aniquilação do plâncton marinho é de uma gravidade incalculável, porque este micro-organismo produz 70% do oxigênio terrestre. Mediante a investigação científica se pôde verificar que já certas partes do Atlântico e do Pacífico se encontram contaminadas com resíduos radioativos, produto das explosões atômicas. Em distintas metrópoles do mundo e muito especialmente na Europa, a água doce é bebida, eliminada, depurada e logo é bebida novamente. Nas grandes cidades supercivilizadas, a água servida à mesa passa pelos organismos humanos muitas vezes. 1 em cada 3 casos de enfermidade no mundo é devido precisamente à água contaminada. Na cidade de Cúcuta, fronteira com a Venezuela, República da Colômbia, América do Sul, os habitantes se veem obrigados a beber as águas negras e imundas do rio que carrega todas as porcarias que vêm de Pamplona. Quero referir-me, de forma enfática, ao rio Pamplonita, que tem sido tão nefasto para a Pérola do Norte, Cúcuta. Felizmente agora existe outro aqueduto que abastece a cidade, sem que por isso se tenha deixado de beber das águas negras do rio Pamplonita. Enormes filtros, gigantescas máquinas, substâncias químicas tratam de purificar as águas negras das grandes cidades da Europa, mas as epidemias continuam propagando-se com essas águas negras imundas que tantas vezes passaram pelos organismos humanos. Os famosos bacteriólogos encontraram, na água potável das grandes capitais,
toda classe de vírus, colibacilos, patógenos, bactérias de tuberculose, tifo, varíola, larvas, etc. Ainda que pareça incrível, dentro das próprias usinas potabilizadoras de água de países europeus, foi encontrado o vírus da vacina da poliomielite. Além disso, o desperdício de água é espantoso. Cientistas modernos nos afirmam que, para o ano de 1990, o humanoide racional morrerá de sede. O pior de tudo isto é que as reservas subterrâneas de água doce se encontram em perigo devido aos abusos do animal intelectual. A exploração sem misericórdia dos poços de petróleo continua sendo fatal. O petróleo que se extrai do interior da Terra atravessa as águas subterrâneas e as contamina. Como consequência, o petróleo tornou impotáveis as águas subterrâneas da Terra durante mais de um século. Obviamente, como resultado de tudo isto, morrem os vegetais e até multidões de pessoas. Falemos agora um pouco sobre o ar que tão indispensável é para a vida das criaturas. Com cada aspiração ou inalação, os pulmões tomam meio litro de ar, ou seja, uns 12 metros cúbicos ao dia. Multiplique-se tal quantidade pelos 4 bilhões e 500 milhões de habitantes que possui a Terra e, então, teremos a quantidade exata de oxigênio que diariamente é consumida pela humanidade inteira, sem contar o que consomem todas as outras criaturas animais que povoam a face da Terra. A totalidade do oxigênio que inalamos encontra-se na atmosfera e se deve ao plâncton que agora estamos destruindo com a contaminação e também à atividade fotossintética dos vegetais. Desgraçadamente, as reservas de oxigênio já estão se esgotando. O mamífero racional, equivocadamente chamado homem, mediante suas inumeráveis indústrias, está diminuindo, de forma contínua, a quantidade de radiação solar, tão necessária e indispensável para a fotossíntese, e por isto a quantidade de oxigênio que produzem atualmente as plantas é agora muitíssimo menor que no século passado. O mais grave de toda esta tragédia mundial é que o animal intelectual continua contaminando os mares, destruindo o plâncton e acabando com a vegetação. O animal racional prossegue destruindo, lamentavelmente, suas fontes de oxigênio. O smog está não só aniquilando as reservas de oxigênio, mas também está matando as pessoas. O smog que o humanoide racional está constantemente expulsando para o ar, além de matar, põe em perigo a vida do planeta Terra. O smog origina estranhas e perigosas enfermidades impossíveis de curar, isto já está demonstrado. O smog impede a entrada da luz solar e dos raios ultravioletas, originando, com isto, graves desordens na atmosfera. Vem uma era de alterações climáticas, glaciações, avanço dos gelos polares para o Equador, ciclones espantosos, terremotos, etc. Devido não ao uso, mas sim ao abuso da energia elétrica, no ano 2000 haverá mais calor em algumas regiões do planeta Terra e isto coadjuvará no processo de revolução dos eixos da Terra. Já logo os polos ficarão transformados no equador da Terra e este último converter-se-á em polos. O degelo dos polos já começou e um novo dilúvio universal, precedido pelo fogo, se avizinha. Nos próximos decênios multiplicar-se-á o dióxido de carbono, então, este elemento químico formará uma grossa capa na atmosfera da Terra. Tal filtro, ou capa, absorverá lamentavelmente a radiação térmica e atuará como uma estufa de fatalidades. O clima da Terra se fará mais quente em muitos lugares e o calor derreterá o gelo dos polos, por tal motivo subirá escandalosamente o nível dos oceanos. A situação é gravíssima. O solo fértil está desaparecendo e diariamente nascem 200 mil pessoas que necessitam de alimento.
A catástrofe mundial da fome que se avizinha será certamente pavorosa. Isto já está às portas. Atualmente, a cada ano morrem 40 milhões de pessoas pela fome, por falta de comida. A criminosa industrialização dos bosques e a exploração desapiedada de minas e petróleo estão deixando a Terra convertida num deserto. Se é certo que a energia nuclear é mortal para a humanidade, não é menos certo que atualmente existem também raios da morte, bombas bacteriológicas e muitos outros elementos destrutivos, terrivelmente malignos, inventados pelos cientistas. Inquestionavelmente, para conseguir a energia nuclear se requerem grandes quantidades de calor, difíceis de controlar e que a qualquer momento podem originar uma catástrofe. Para conseguir a energia nuclear, se requerem enormes quantidades de minerais radiativos, dos quais só se aproveita uns 30%, isto faz com que o subsolo terráqueo se esgote rapidamente. Os desperdícios atômicos que ficam no subsolo tornam-se espantosamente perigosos. Não existe lugar seguro para o lixo atômico. Se o gás de uma lixeira atômica chegasse a escapar, ainda que só fosse uma mínima porção, morreriam milhares de pessoas. A contaminação de alimentos e águas traz alterações genéticas e monstros humanos, criaturas que nascem deformadas e monstruosas. Antes do ano de 1999, haverá um grave acidente nuclear que causará verdadeiro espanto. Certamente, a humanidade não sabe viver, degenerou-se espantosamente e precipitou-se francamente ao abismo. O mais grave de toda esta questão é que os fatores de tal desolação, como a fome, guerras, destruição do planeta em que vivemos, etc., estão dentro de nós mesmos, carregamo-los em nosso interior, em nossa psique.